Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesta quarta-feira, o ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, está prestes a prestar depoimento para a Justiça dos Estados Unidos. O momento acontece em meio a uma série de eventos jurídicos que vem envolvendo o ex-assessor e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Em um cenário marcado por tensões políticas e questões legais, a audiência promete ser um divisor de águas na investigação que envolve alegadas ações relacionadas à manutenção do poder e denúncias de fraudes no sistema migratório norte-americano. A decisão judicial que complica ainda mais a situação de Felipe Martins ocorreu após a recente imposição de multa de R$20 mil por Alexandre de Moraes. O fato ocorreu em decorrência de um vídeo publicado pelo advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho, que registrou a presença de Martins em frente ao Fórum de Ponta Grossa. Mesmo que o vídeo, gravado em outubro de 2024, não contenha declarações e tenha sido amplamente divulgado sem consequências jurídicas por mais de 6 meses, sua reavaliação no contexto da audiência americana levanta dúvidas quanto ao oportunismo e à legalidade da medida cautelar aplicada pelo STF. A preparação do depoimento de Felipe Martins ocorre em um contexto jurídico e político extremamente delicado. Como ex-assessor internacional de Bolsonaro e figura crítica às posturas do STF, Martins vem sendo alvo de uma série de medidas cautelares que restringem seus direitos civis, como a proibição de uso das redes sociais e a obrigação de comparecimento semanal à justiça. Essa imposição de restrições, que se intensifica à medida que os desdobramentos das investigações se tornam mais complexos, tem sido questionada por advogados e juristas que defendem que, ao punir o ex-assessor por uma aparição em vídeo mudo, o STF estaria ultrapassando os limites permitidos de restrições cautelares. A decisão de Alexandre de Moraes, que determinou a multa e estabeleceu prazo de 24 horas para maiores explicações, tem sido amplamente criticada por especialistas que apontam para uma gravíssima confusão entre as prerrogativas profissionais do advogado e do cliente. Séries de recursos e a intenção de acionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, mostram o quão controversa é a medida adotada. Essa tensão, entre o ex-assessor e o STF, atrai a atenção de setores políticos e de direitos humanos, que veem nesta ação uma tentativa de silenciar vozes críticas e impor um controle excessivo sobre a liberdade de expressão. Olha só, primeiro sobre essa multa do Felipe Martins. Pitolio, é absurdo e eu vou explicar por que é absurdo. Primeiro ponto, não se discute a inocência de Felipe Martins. Até os ventos sabem que Felipe Martins é inocente, que houve uma fraude na imigração americana. Todo mundo já sabe dessa novela, né, que já terminou há muito tempo. Agora, o porquê que o Felipe Martins ele tá em liberdade? Olha, o ministro, ele acha que fez um favor para o inocente. E ele concedeu ao Felipe Martins uma liberdade que se chama liberdade condicional. Ou seja, ele converte a prisão preventiva em cautelares diversas da prisão. Isso, a lei diz que a prisão preventiva tem que ser a última medida. A prisão preventiva é exceção. A regra é a liberdade, pelo menos deveria ser em um Estado de Direito. É isso que prega uma democracia. A liberdade é a regra. Aí ele concede essa liberdade com condições ao Felipe Martins. Acontece, Pitolio, que essa decisão do ministro, mais uma vez, ela está na contramão de toda a jurisprudência do STF, de todo o entendimento da Suprema Corte e do STJ e da doutrina. O que eu quero dizer com isso? Olha só, essas cautelares diversas da prisão, Pitolio, elas estão previstas em um rol, que nós chamamos de rol taxativo, ou seja, a lei diz quais são as medidas cautelares restritivas da liberdade que o juiz pode utilizar. O juiz não pode inovar, Pitolio, pelo menos era esse o entendimento do próprio STF. E quando o ministro Alexandre de Moraes dá essa decisão pro Felipe Martins, ele fala, eu vou te colocar em liberdade, mas você não pode aparecer, você não pode falar, você não pode respirar, você não pode aparecer numa imagem, você não pode ir pra rede social. Ele criou cautelares, ele criou restrições que a lei não põe, que não existe na lei. Isso é o segundo ou terceiro erro. Ele vai lá e cria condições. Perfeito. Segundo o ministro, e aqui uma exclusiva para vocês, Pitolio.
eu fui procurar essa decisão do ministro. Sabia, Pitoli, que essa decisão de multa do ministro Alexandre de Moraes ao Felipe Martins não existe no processo? Como Isso assim? daqui foi uma chicana para pressionar, constranger, ameaçar o Felipe Martins por causa de hoje. Porque hoje é um dia importante nos Estados Unidos, está muito próximo de desmascararem tudo o que aconteceu. Eu já sei o que aconteceu, mas eu não posso falar. Essa decisão do ministro foi em sigilo até para a defesa do Felipe. Não fosse a imprensa ter divulgado essa multa, sequer a defesa do Felipe saberia dessa multa, o que ia acontecer. Provavelmente não iam se manifestar sobre isso, provavelmente não iam tirar aquele vídeo do ar. O que o ministro ia fazer? Decretar a prisão preventiva do Felipe Martins, porque ele descumpriu essa nova decisão de tirar aquele vídeo do ar. Ô Chiquini, então peraí, mas me explica uma coisa. Se não está no processo, como a imprensa soube, a imprensa nesse caso deve ter errado na estratégia, divulgando, achando que ia fazer um grande negócio pró-Alexandre de Moraes, mas acabou ajudando Felipe Martins. É isso? Eu preciso entender o papel da imprensa aí. Acho que deu um tiro no pé, então. Exatamente, louvada seja a imprensa nesse ponto. Erraram, graças a Deus, veja só. Isso daí foi Deus, Pitoli. Foi Deus que livrou o Felipe de uma prisão. Claro que Mas atrapalhou os planos do Moraes, né, Chiquini? Atrapalhou os planos do Moraes, obviamente. Vaza tudo pra imprensa. Vaza tudo. Eu acho que a imprensa, Pitoli, tem uma senha daquele processo. Porque antes de estar no processo, a imprensa me liga. Acontece direto, Pitoli. A imprensa me liga. Ô, Chiquini, eu tô vendo uma decisão aqui. Pitoli, eu entro no processo, a decisão não tá. Eles devem ter uma senha que eles ganharam do gabinete própria, que tem acesso antes da gente. Essa decisão do Felipe não está no processo. Ela vazou na imprensa, não me pergunte como. Graças a Deus que isso aconteceu. E então a defesa do Felipe conseguiu reagir contra essa multa. Se não tivesse feito, Pitoli, Felipe Martins estava preso hoje. Agora, juridicamente eu contesto essa multa. Eu contesto essa multa porque não existe motivo para essa multa. Aquele vídeo do Dr. Sebastião e do Felipe, ele é maravilhoso. Aquele vídeo é a exteriorização de uma defesa efetiva. O advogado diz exatamente o seguinte: população, judiciário, nós estamos cumprindo integralmente a decisão. Aquele vídeo é uma prova de que a decisão do ministro está sendo cumprida. Ó, toda semana, imagina, Pitoli, toda segunda-feira o Felipe tem que ir no fórum. Ó, o Felipe está cumprindo integralmente essa decisão. Agora, que o ministro aplicou essa multa, ele não pode decretar preventiva, Pitoli. Por quê? A lei diz o seguinte, que quando descumprir uma decisão cautelar, então descumprindo alguma dessas medidas cautelares, o juiz tem duas opções. Ou ele vai aplicar a multa, ou ele vai decretar a prisão preventiva. A lei diz, ou ele aplica novas cautelares, diversas da prisão, ou ele prende preventivamente. Mas não pode fazer as duas coisas, Pitoli. Chiquinho, eu tenho mais uma dúvida então. E de onde vem o valor? Por exemplo, 20 mil. Agora o Twitter, o X é 100 mil. Se não tirar a publicação, não sei quantos mil. De onde vem esse valor? Esse valor tem no Código de Processo Penal? Onde tem esse valor, Chiquini? A lei não traz o valor específico, ela vem daquela cabecinha lá. Ah, entendi. Então ele determina. Ele determina. Quero vir então. Aí manda 20 mil. Ele é o último a falar, não tem a que recorrer. Vitória, então, ou ele aplica essa multa ou ele prende. Então, o que eu quero falar para vocês? Se o ministro já aplicou essa multa porque o Felipe Martins, em tese, descumpriu uma cautelar, significa não pode decretar a prisão preventiva. Porque já puniu. Não pode punir duas vezes pelo mesmo fato. A gente chama isso no direito de bis in idem. Então, acabou o risco de prisão preventiva do Felipe Martins por suposto descumprimento de uma cautelar. A punição já veio, que é essa multa. Então esse assunto é superado, Vitória. Entendi. Então, e uma outra questão envolvendo ainda Felipe Martins. Hoje é um grande dia, entendo, para nós é um grande dia. O que é que a gente pode esperar? Ele poderá participar dessa audiência? Ele pode contribuir com a justiça americana?
Pode chegar a algo, por exemplo, da justiça brasileira que o impeça de participar, porque eu entendo que deu errado. Com os burros na água deram, né? Com essa história de multa, de retirada do vídeo, enfim, isso não deu certo. Felipe Martins participa, não participa, pode, não pode dessa audiência, Chiquini? Vitório, o sistema de justiça americana é diferente do sistema brasileiro. Veja que aqui no Brasil é papel. Então, a PGR oferece uma denúncia contra alguém. Primeiro a imprensa divulga, depois a gente tem acesso, né? É assim que funciona. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos marca-se uma audiência onde você apresenta a sua acusação. Seja o Estado apresentando, você chega para o Estado e fala: Estado juiz, eu tenho uma acusação. O juiz fala: qual é a sua acusação? E você então apresenta. Hoje é essa audiência. A defesa, esse processo, só para esclarecer para as pessoas, não é o Estado americano, por exemplo, aqui, o Ministério Público, processando alguém. O Felipe Martins tem advogados nos Estados Unidos e ele está processando o governo americano, né, de forma genérica, eu posso dizer assim, dizendo o seguinte: ó, eu processo a imigração, por exemplo, porque houve essa fraude. É exatamente isso que vai acontecer hoje. Então, nesse caso, ele está provocando. É o início de um processo. É isso que vai acontecer. Então, assim, tá todo mundo muito ansioso. Ah, hoje vai ser a bomba. Não, hoje começa a esquentar o pavio. Entende? Entendi. Então, hoje o Felipe Martins vai apresentar o processo pro governo americano. É assim que funciona os Estados Unidos. Estados Unidos são várias audiências, Vitória. Então, audiência de apresentar a acusação, audiência de ouvir testemunhas, audiência de contestar, entende? Então, hoje ele chega: eu tenho uma causa, a causa é essa. Se o juiz recebe a causa, o juiz fala: vamos apurar isso daqui. Essa interpretação de Moraes é vista como um exemplo de como o controle narrativo pode ser utilizado para intimidar não apenas o ex-assessor, mas também o corpo jurídico que o representa. A defesa de Felipe Martins recorreu da decisão, argumentando que a mesma estende injustamente as restrições impostas a Martins ao advogado, ferindo prerrogativas profissionais e ultrapassando os limites das cautelares originalmente determinadas. Além disso, a defesa enfatiza que não houve contemporaneidade entre a publicação do vídeo em outubro de 2024 e a decisão de multa aplicada em abril de 2025, fato que reforça a tese de que a reavaliação do material busca mais um ajuste no cenário político e judicial do que uma real punição pelo ato em si. Esse argumento, recorrente em diversas peças processuais, demonstra preocupação com a seletividade e o oportunismo da reavaliação judicial em um momento crucial para as investigações que envolvem o núcleo 2 da suposta trama golpista e outros denunciados. A audiência de hoje nos Estados Unidos, onde Felipe Martins se apresenta para depor, pode ter desdobramentos importantes para o cenário político nacional. Aos olhos dos críticos, esta movimentação revela uma estratégia coordenada para intimidar de forma indireta setores críticos ao governo e que defendem a liberdade de expressão. Martins, que vem sendo apontado como um dos principais denunciados pelos aliados que investigam supostas fraudes e a permanência ilegítima de Bolsonaro no poder, pode ter suas declarações decisivas para ampliar ou, ao menos, lançar dúvidas sobre as informações que circulam nos bastidores das investigações. Nesse contexto, a atuação de Alexandre de Moraes segue sendo um ponto central de atentado às garantias fundamentais. Meu nome é Ana Bárbara, sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e represento o Felipe Martins no caso que envolve o registro falso de entrada no sistema migratório norte-americano. Nessa quarta-feira, vou participar de uma audiência convocada pelo juiz federal Gregory Presnell, ao lado do colega Raul Torrão, que também atua no caso junto comigo. A audiência tem como objetivo discutir os aspectos processuais e as implicações do caso, além de eventualmente avaliar uma proposta de conciliação por parte do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e do CBP, que é a agência responsável pelo controle de fronteiras nos Estados Unidos. O que está em jogo aqui vai muito além de uma simples correção documental. Essa correção já foi feita em julho do ano passado, após demonstrarmos as inconsistências dos dados e apresentarmos provas abundantes e contundentes de que a viagem do Felipe aos Estados Unidos jamais aconteceu. O que buscamos agora é a clareza sobre quando, como e por quem esse registro foi criado e inserido no sistema. É importante destacar que a Procuradoria norte-americana já tentou por 2 vezes encerrar esse processo, mas nós, da defesa do Felipe, não pretendemos recuar até que todas as perguntas sejam devidamente respondidas. Isso porque há muitos detalhes curiosos e estranhos nesse caso e todos eles precisam ser esclarecidos e explicados. Por exemplo, na primeira tentativa da Procuradoria de encerrar o caso,
foi-nos apresentado o seguinte documento. Vejam, esse documento mostra que o registro foi preservado, mesmo após a correção. Então sabemos que ele existe e que nenhum log ou metadado foi apagado, mas alguns dados cruciais foram ocultados por tarjas, inclusive aqueles que mostram quem foi o agente responsável e qual foi a data de criação do documento. Para que vocês entendam melhor por que precisamos dessas informações, eu vou voltar um pouco no tempo. Em abril de 2024, quando o Felipe estava preso e eu fui procurada para assumir o caso nos Estados Unidos, a minha primeira ação foi de solicitar o documento que de fato poderia esclarecer qual foi a última entrada dele nos Estados Unidos, o chamado I-94, que é emitido pelo CBP no momento que o viajante ingressa nos Estados Unidos. Naquele momento, o Felipe tinha sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de que ele teria viajado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Os advogados dele no Brasil apresentaram provas de que essa viagem nunca havia ocorrido, incluindo passagens de voos domésticos que demonstram sua permanência em território nacional naquela data. Em março, a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura, reconhecendo que não havia nenhuma evidência de que ele tivesse deixado o país. Mas ao invés de soltá-lo, o ministro determinou novas diligências pela Polícia Federal. Foi então que surgiu o chamado Travel History, um documento informal e sem validade jurídica que foi usado pela Polícia Federal para alegar que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos. Mas o Travel History, repito, não tem valor legal para atestar a entrada de um estrangeiro no país. Seu uso para fins legais, inclusive, é proibido pelo próprio Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O documento válido para esse fim é o I-94. O I-94, como eu já expliquei, ele é emitido pelo CBP no momento de entrada do viajante para os Estados Unidos, registrando oficialmente a sua admissão no país. No caso, o CBP do porto de entrada, que seria Orlando, seria o responsável, então, pela emissão. Solicitei naquela data o I-94 ao CBP de Orlando, que seria o suposto local de entrada do Felipe. A resposta oficial que recebi por escrito no início de abril de 2024 foi clara. Não havia qualquer registro de entrada do Felipe em dezembro de 2022. A última entrada registrada era em setembro de 2022 por Nova York, compatível com a participação do Felipe na Assembleia Geral da ONU. Essa ausência de registro foi inclusive amplamente divulgada pela imprensa brasileira na época. No entanto, cerca de 15 dias depois, fomos em Nova York para solicitar o I-94 emitido por lá, para confirmar a entrada em setembro de 2022. E fomos surpreendidos com a informação de que então constava uma entrada por Orlando. Para explicar, o I-94, ele atesta a última entrada. O que poderia então ter mudado nesse curto intervalo de tempo? Retornamos então ao CBP de Orlando, foi quando tivemos acesso a um novo I-94, que não existia na nossa consulta anterior e que apresentava 3 erros graves. O primeiro deles, o nome do Felipe estava grafado incorretamente. Estava Felipe com E e não com I, como deveria ser. O segundo deles é que tinha uma classe de vistos diferente da utilizada por ele. Na época, o Felipe possuía apenas o visto G, mas o sistema apresentava um visto de classe A2, o que estava incorreto. E o mais grave, número 3. O número do passaporte no I-94 pertencia a um passaporte que havia sido perdido e cancelado quase 2 anos antes da suposta viagem. Fato que é comprovado, inclusive, por boletim de ocorrência. Após árduos processos de diligências internas junto ao Departamento de Segurança Interna, que é o responsável pelo CBP, conseguimos remover esse registro. Contudo, mesmo após conseguirmos a correção, as dúvidas permanecem. Quem criou esse registro de entrada? Quando exatamente ele foi inserido no sistema? E ainda, porque ele só apareceu dias após o CBP confirmar por 2 vezes que a última entrada do Felipe havia acontecido em setembro de 2022. Nós tentamos obter as respostas para essas perguntas pelas vias administrativas, por meio do FOIA, Freedom of Information Act, uma lei que permite o acesso às informações e dados do governo federal e que funciona similar à Lei de Acesso à Informação no Brasil, mas não obtivemos êxito. É por isso que agora estamos buscando respostas na via judicial. Esse caso não trata apenas de um documento, ele trata da integridade dos sistemas públicos, da confiança no sistema migratório americano e da responsabilidade das instituições e autoridades envolvidas. E para o Felipe, trata-se de lançar a luz sobre as reais circunstâncias da sua prisão. Uma prisão injusta que durou mais de 6 meses e que causou prejuízos pessoais, profissionais e familiares enormes para o meu cliente. Seguiremos firmes até que tudo isso seja esclarecido. Fico à disposição em caso de dúvidas. Ademais, há um temor crescente de que a repressão judicial se estenda a outras figuras críticas, contribuindo para a consolidação de um ambiente onde a liberdade de expressão e o direito à ampla defesa sejam colocados em risco.
As reações de advogados e de organizações de direitos civis reforçam essa preocupação e demandam a intervenção do próprio Tribunal e da Ordem dos Advogados do Brasil para que se restaure o equilíbrio entre a aplicação das leis e o respeito às garantias constitucionais. E você? O que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveite o nosso cupom de desconto para compras no nosso parceiro. O código está disponível no QR Code na tela ou no link na descrição do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.